Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar continuidade então aqui na nossa aula sobre a volta de Jesus. Glória a Deus. Então, dando sequência aqui no na nossa segunda aula de hoje, aliás, nosso segundo momento aqui, estando juntos, né? Como eu mencionei no vídeo anterior, ou no tempo anterior, é, estudar sobre a volta de Jesus, como utilizar um cinto. Não sabemos se o acidente vai acontecer, mas, aliás, não sabemos quando o acidente vai acontecer, mas se acontecer, estamos preparados. Estudar sobre Jesus estamos nos preparando para a volta dele. Glória a Deus. Então, vamos lá, meus irmãos, damos continuidade aqui, né? Aqui, agora, nós entramos numa discussão dentro da teologia que vai estudar sobre o amilenarismo, pré-milenarismo e pós-milenarismo. O que é isso? O que são esses termos? Né? Aqui em Apocalipse capítulo 20, no verso 4 ao 5, vai falar sobre a vinda e o reinado de Jesus após 1000 anos. Quer ver? Ó? Vamos ler aqui. Deixa eu pegar aqui, só para a gente ler junto sobre esse texto. Porque esse texto ele é muito debatido sobre se Jesus vai voltar antes, se ele já está entre nós, ou se é algo que vai acontecer pós os 1000 anos. E Apocalipse capítulo 20, no verso 4 e 5 vai dizer o seguinte, olha só. Vi tronos, nos quais se assentaram aqueles que haviam sido datada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, tampouco tinham recebido as marcas na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram, eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não voltarão a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, como eu estava dizendo, existe uma discussão teológica sobre isso. No final das contas, as três elas divergem em algumas coisas, alguns pontos cruciais. Mas, no final das coisas, as três concordam também em uma coisa, que Jesus reinará. Então, eu quero passar para vocês quais são essas três visões, né, nesse momento da aula. Né? E o desafio da igreja histórica diverge sobre o tempo e a natureza dessa era. Vamos conhecer esses três estudos que vai datar, né, o que seria, né, essa especificação. O passo que nós precisamos entender que aqui em Apocalipse eu trouxe um pouquinho do contexto que acontecia naquele momento, né? E é interessante a gente entender que o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João, você sabe, e provavelmente entre o ano 90 a 95 depois de Cristo, durante a perseguição do Império João, do imperador, né? Então os cristãos sofriam uma perseguição e precisavam, né, de esperança, e esse livro de Apocalipse ele vai trazer justamente uma temática. Eu sei que tem muitas pessoas que quando vão ler Apocalipse ela tem medo, né? Tipo, cara, medo dos bichos que são apresentados, e até mesmo tem aquela como é que eu posso dizer? Tem até aquele estereótipo de que Apocalipse é tudo destruição. Não, pelo contrário. A palavra em si, Apocalipse, tá? Pega isso com você. Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse não significa destruição ou fim dos tempos. Significa revelação. Revelação é essa que João estava tendo e estava, né, mostrando e escrevendo para todos os cristãos. E aí, detalhe que João vai falar sobre uma visão, uma revelação que Deus dá a ele,
que vai ter 1000 anos de reinado. E quando que esses 1000 anos de reinado vai acontecer, né? Quando que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar, né, para reinar os 1000 anos, depois, antes? Como que vai ser isso? Então existem os amilenaristas, os pré-milenaristas e os pós-milenaristas. E eles vão divergir em opiniões acerca do texto bíblico, acerca desse tema. Né? Aqui nós vemos João falar sobre uma revelação de algo que vai acontecer. Os amilenaristas, eles vão ser aqueles que acreditam que o reino é espiritual e que ele já está acontecendo. Os pré-milenaristas, aqueles que acreditam que há uma preparação e que isso vai acontecer de uma maneira mais cultural e pontual. Agora, os pós-milenaristas já acreditam que é após a tribulação, os 1000 anos. Então, assim, existe uma gama de coisas que nós vamos ver, obviamente, algo muito breve. Então é apenas um resumo, porque nós não teríamos tempo para discutir tudo apenas em uma aula. Mas fica aí, né, o ponto de curiosidade para você pegar os pontos aqui, anotar, ter aquele entendimento inicial, ser curioso e ir a fundo. Fechou? Então vamos lá. Né? Só uma coisa que nós temos que entender também, o que são esses 1000 anos, né? O que são esses 1000 anos? Né? Existem 3 tipos principais de interpretação da história, como eu mencionei, né? A partir do pré-milenarismo, o amilenarismo e o pós-milenarismo, que vão estudar sobre esses 1000 anos. Mas a resposta são o período mencionado em Apocalipse 20, que será um tempo em que Cristo reinará, né? O que Cristo reina. E o debate vai se basear, né, em como que vai ser entendido que vai ser isso que vai acontecer, né? Por exemplo, o pré-milenarista é aquele que vai crer que 1000 anos literais no futuro. Os amilenaristas é um símbolo período atual da igreja, ou seja, é algo espiritual, mas que já está acontecendo e que Cristo governa e reina por meio da igreja. E o pós-milenarismo é um símbolo de era de grande avanço do reino antes da volta de Jesus. Ou seja, vai acontecer todo um período e aí Jesus vai voltar. Então, são 3 temas divergentes. Nesses 3 temas divergentes, temos alguns pontos a ser considerado. E aqui, para você olhar aí pelo slide e acompanhar comigo, né, o que é o milenarismo? Né? O milenarismo, como eu mencionei de maneira breve e resumida, é o agora. Na visão do amilenarismo, eles acreditam, né, no estudo que o reino de Deus é espiritual e está já acontecendo agora, representada toda a era da igreja, do Pentecostes até o seu retorno, ok? O reinado de Cristo hoje é de natureza espiritual. Então, aqueles que estudam e acreditam na doutrina do amilenarismo, eles acreditam que o reino de Jesus é algo espiritual e que já está acontecendo. Não é algo, então, não é algo que vai acontecer futuramente, mas já está acontecendo. Jesus já está reinando no nosso tempo de hoje. Então, o milênio do Apocalipse, em Apocalipse 20, representado pelo período atual da igreja, Cristo já reina do céu e Satanás está limitado por causa do evangelho e do alcance às nações. Um exemplo muito prático, um cristão ele investe em evangelização, discipulado, santidade, porque entende que o reino de Deus já está presente no hoje e agora. Então, o amilenarismo ele vai ter esse gatilho e ele vai se pautar em cima desse entendimento de que o reino de Jesus é espiritual e já está acontecendo hoje. Jesus vai voltar, vai aplicar só que assim, a ordem dos fatos, né? Que o reino é hoje, Jesus volta, o juízo final acontece, novas terras e novos céus. Ok? Então, no final, como eu bem disse para você, Jesus volta, juízo final e a vitória do reino dos céus. O amilenarismo, anota aí, tá? Anota. O amilenarismo é aquela crença que crê
que o reino de Jesus é espiritual e já acontece no atual presente momento. Agora, qual que é a visão, né, do pós-milenarismo? O milênio será gradual. A visão do pós-milenarista é que o evangelho transformará progressivamente o mundo e haverá uma era de grande justiça e paz, que vai acontecer no quê? Durante o milênio. Antes da volta de Jesus. Jesus, então, ele vai voltar pós-milênio. Ó, a milenarista, Jesus está reinando já no milênio. Pós-milenarista, Jesus vai voltar pós 1000 anos, ok? E esse 1000 anos é o tempo progressivo, ou seja, estamos dentro desse tempo progressivo dos 1000 anos, preparando progressivamente até a volta de Jesus. E de forma prática, a igreja ela investe fortemente em educação, política, cultura, ação social, acreditando que essas áreas serão cada vez mais influenciadas pelos valores do reino de Deus até a volta de Jesus, preparando até a volta de Jesus. A igreja ela influencia o mundo. Então, a ordem dos eventos para o pós-milenarista é a influência da igreja, a era de paz, os 1000 anos, ok? O milênio. Aí depois dessa era de paz, a volta de Jesus e aí sim o juízo final. Tá entendendo até aqui? Dê um joinha aí, você tá entendendo. Se você não estiver entendendo, coloca outra carinha. Tá aí. Glória a Deus. Vou estender que você está estendendo. Então, dando continuidade aqui. Então, há milenarismo, pós-milenarismo, agora pré-milenarismo. Essa é uma terceira visão, né? E qual que é essa visão? Jesus voltará antes dos 1000 anos. Pegou a figura? O amilenarismo, ele crê que o reino espiritual, que o reino de Deus é espiritual e já está acontecendo. O pós crê que Jesus voltará depois do milênio. E aquele que é pré-milenarismo, ele crê que Jesus volta antes dos 1000 anos. Cristo reinará fisicamente sobre a terra com os salvos. E a ordem é tribulação, os fatos, tribulação, Jesus volta, reino físico dos 1000 anos. E aí então o juízo final. Então, Marx, qual que é a ordem que eu devo acreditar? Olha, independente da ordem que você acreditar, nesse momento, na aula, eu acho que é muito pouco para você se aprofundar nesse tema. Mas é um ótimo tema para você continuar estudando e se aprofundar em cada um desses temas que eu mencionei. Você anotou aí? Na sua casa? Ou você só está assistindo essa tela ou está colocando no velocidade 2 aí para assistir rápido? É importante você prestar atenção na aula, anotar as suas dúvidas, as coisas que você acha importante. E aqui é um tema muito legal de se abordar. Sabe, estudar teologia é algo muito bacana, porque não é só uma coisa que te faz crescer a cabeça, no sentido de ter só conhecimento. Temos muitas coisas úteis e práticas para transformarmos o nosso dia a dia. Todas essas coisas que eu trouxe para você são coisas que cada uma dessas visões elas vão respaldar biblicamente cada um dos seus temas. Mas o mais importante é que todas elas concordam em algo, que Jesus reinará sobre tudo e sobre todos. Isso é um consenso, ok? Então, necessariamente nós precisamos só apenas entendermos o que se aplica melhor e faz mais sentido, tá certo? Agora eu quero trazer de maneira breve uma síntese dessas três visões. O amilenarismo presente, simbólico, ok? Por que simbólico? Porque é de maneira espiritual, através da igreja
o reino de Deus já está acontecendo. E aí ele voltará no final de tudo. Quando que ele voltará? Ele voltará depois dos 1000 anos, ele voltará depois das grandes tribulações, depois dos 1000 anos. Ele voltará no final de tudo. Mas, fisicamente falando, tá? Porque espiritualmente ele já está reinando. Ok? No pós-milenarismo, o futuro. Que tempo que vai acontecer o milênio? No futuro. Não vai acontecer agora. Não está acontecendo agora. Vai acontecer no futuro. É gradual. E quando que Jesus vai voltar? Após a Era de Paz. Vai acontecer a grande tribulação, o milênio, e aí após a Era de Paz, Jesus volta. Ok? O pré-milenarismo também aponta para o futuro, o tempo do milênio. Só que aqui agora é de maneira física e literal. E antes do milênio, Jesus volta. Ok? Então, de maneira síntese, é, de maneira bem prática para você pegar esse contexto, você pode dar um print aqui nessa tela, que aí você não vai se perder nunca. Quando alguém te perguntar o que é preliminarismo, é quando alguém acredita que Jesus voltará antes do milênio. Mas o que é o milênio? É os 1000 anos, né, onde acontecerá diversas profecias se concretizando na Terra, né, em tempo real, onde muitos passarão por privações, dificuldades em nome de Jesus. Então, se aprofunde cada vez mais no tema, ok? Dando continuidade, como eu mencionei, qual que é o final das contas? Qual que é o final das contas? É que a vitória, todos eles concordam que a vitória final pertence a Jesus Cristo. Independente da visão teológica, a conclusão da igreja é uma só. O Rei Jesus vence Satanás definitivamente e reinará para todo sempre. Então, isso é implacável e consumado. Jesus vai reinar. Né? Apocalipse capítulo 20, verso 10 vai dizer: o diabo foi lançado no lago de fogo e será atormentado dia e noite para todo sempre. Então, independente da corrente, ela deságua num lugar que todos concordam. E a recompensa para aqueles que perseveraram, né, e se prepararam durante o período da sua preparação para a volta de Jesus é que eis que venho breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, o futuro pode parecer obscuro, mas as palavras de Cristo são dignas de confianças e verdadeiras. Sabe, nós temos que ter em mente, meus irmãos, que se nós cremos que Jesus é fiel, ele vai voltar. Então, se nós cremos que ele vai voltar, nós precisamos, sabe, nos preparar, ter em mente de que cada momento é precioso, de que nós podemos desfrutar agora das promessas dele, de viver uma vida leve apesar das tribulações, das dificuldades. Agora, estudar o reino de Jesus e a volta dele não é somente isso, mas é também para você ter conhecimento para não ser enganado, porque é importante você saber os sinais. Marcos, é importante eu saber os sinais porque isso vai me trazer o que, especificamente falando? Vai te trazer o senso da responsabilidade do tempo e do propósito das coisas, para não se desperdiçar a vida. John Piper, um teólogo, pastor e teólogo americano, ele diz que quando nós estivermos diante de Deus, nós não vamos poder dar desculpas a ele dizendo que não tivemos tempo de buscá-lo.
Sabe, nós temos uma oportunidade pontual de nos relacionarmos com Deus constantemente, a fim de que nós venhamos a nos preparar para tudo aquilo que Ele já tem para nós, para aquilo que Ele já nos deu e tudo aquilo que Ele tem para nós. E é uma verdade que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós nos parecemos com Ele. Então, obviamente, mais nós passamos a refleti-lo também. Andar esse caminho, esse percurso da fé é um grande desafio, principalmente quando nós não estamos olhando para o lugar correto. Então, olharmos para o Senhor e entendermos a importância de mergulharmos na Sua palavra, de estudarmos, de estarmos aqui nas aulas, de estarmos lendo a palavra, livros que tratam dos temas dos conhecimentos e nos aprofundando cada vez mais, cara, isso é extremamente oportuno e importante. E não podemos nos esquecer disso. E essa recompensa a qual Jesus tem para ele é uma recompensa que ele vai trazer nas suas mãos, ok? É engraçado que em Apocalipse, no capítulo 2, quando João está escrevendo as igrejas, né? As 7 igrejas, ele sempre fala: ao que perseverar, dar-lhe-ei. Então, a fé cristã é sobre perseverança. Só que se nós corremos sem direção, ou se nós perseveramos sem saber no que estamos perseverando, é fácil se perder. Então, é importante que nós nos aprofundamos para que nós sabamos, para que nós tenhamos consciência que a nossa fé, ela é uma fé pensante e razoável. E esse é o tema central do nosso curso, daquilo que a gente está se propondo a entregar para vocês, para que vocês cada vez mais reflitam no Senhor, no seu conhecimento e não venha perder de vista, né, o que o Senhor retribuirá a cada um conforme o que fez. Ou seja, conforme o que se preparou, conforme o que se propôs a fazer em vida. Tá ok? E para finalizarmos, em resposta à promessa, a nossa oração diária tem que ser sempre: Amém. Maranata, ora vem Jesus. Apocalipse capítulo 20, 2, verso 20. Glória a Deus, meus irmãos. Deixa eu orar pela sua vida. Pai de amor e graça, nos dê olhos atentos para perceber o dia e a hora, para não nos distrairmos com as coisas desta vida e para que de maneira importantemente o nosso coração ande sempre desejoso pela tua presença, pela tua glória, pela tua graça. Eu oro entregando, Senhor Deus Pai, o nosso coração ao Senhor e pedindo pelas suas misericórdias para que nos direcione e nos torne famintos pelo Senhor, pela sua presença, a fim de andarmos sempre confiantes no Senhor e nas suas promessas. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Para você que assiste a nossa aula online, pode permanecer aqui comigo. E para você que assiste a nossa aula gravada, pode avançar para o quiz e responder as questões. Que Deus te abençoe muito e você seja cheio do Espírito Santo. Até logo.